Agora eu vou mostrar uma sequência de desenhos, aquela coisa toda, e vocês vão me dizer, mas para aí, tia, mas o que ela quer com isso aí? Eu vou mostrar devagarinho, depois a senhora Jamila vai ficar com eles, vou poder colocar de uma maneira mais prática no vídeo, mas se vocês olharem, aqui eu tenho um lindo e maravilhoso vaso de flores, muito lindo, vamos dizer assim. Aqui eu tenho uma belíssima paisagem, uma paisagem austríaca. Depois dessa paisagem austríaca aqui, eu tenho uma outra paisagem também da Áustria, absolutamente delicada. Se vocês forem olhar, digamos, não é exatamente uma obra-prima, mas é uma linda pintura. E mais adiante um pouquinho, olha esse pescador aqui, tão meigo, tão bonitinho, sentado ao lago, pescando, aquela coisa toda. Dá até olhar, gente que você deveria conhecer, né? Claro, o pintor do quadro e essa pessoa que está ali sentada. Bom, aí a gente vai um pouquinho mais nesse senhor, e ele faz esse quadro aqui. Esse quadro, eu já vi o quadro, e tem muitos quadros desse cavalheiro que são complexos, depois a gente conversa sobre isso, mas a delicadeza desse quadro aqui é impressionante de tão meiga que ela é. Bom, se vocês me perguntarem quem é o cavalheiro é este cara aqui. Esse cara aqui, segundo o meu filho fala muito sobre isso, que eu estou sempre olhando coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, esse homem fez o maior arraso que até hoje se conhece em cima do planeta. Está difícil de, digamos assim, fazer como ele. Mas nessa época aqui, o que aconteceu em relação à situação toda? Agora vejam como a vida e as pessoas e o mundo é maluco e como nós somos bobos às vezes. No caso, se vocês veem, o rapaz está aqui, aqui tem um outro quadro dele, tem uma mocinha bonitinha, muito gentil, e aqui nessa última parte está ele. Aqui ele era o que se chama o Reichsführer. Reichsführer se chamava o dono da Noruega, Dinamarca, Áustria, França, a tripa de coisa, a tripa que eu estou falando era este cavalheiro aqui. Bom, se vocês me perguntarem, digamos, isso tudo, por que isso tudo foi complicado? Foi complicado, se vocês me disserem que foi complicado ou não foi complicado, eu não sei. Mas aqui está gente que você não deveria conhecer, mas é bom conhecer. Isso aqui é o quadro que ele fez. Ele queria ser pintor, ele foi para Viena, na Áustria, jovem, ele queria ser um delicado e distinto pintor. Os professores viram as pinturas dele, as que eu mostrei para vocês, e acharam de pouco nível, de pouca inteligência ou de pouca criatividade, aquela coisa toda. Inclusive, eles disseram que praticamente ele apenas reproduzia, ele não criava, e ele foi, digamos, não chegou nem a entrar na academia. Imaginem vocês, agora, só por uma questão de pensar um pouco, no dia que ele saiu da academia, usando uma expressão, tem umas expressões meio chula aí para falar, ele deve ter saído muito bravo. Muito bravo, e os professores acharam que tinham feito um bem para a humanidade, botar para a rua uma pessoa que não servia para ser, por assim dizer, um grande artista. O grande artista quase que destruiu metade do mundo. Só judeus, como se coloca, 6 milhões por ordem dele, e o que mais a gente pode colocar? E isso aqui, vejam bem, por isso que quando eu sou psiquiatra, claro, todo mundo sabe disso, quando eu falo com alguém, qualquer alguém que me diz alguma coisa eu já vi nesses 50 anos de profissão, eu já vi que aquela alguma coisa, o que foi dar lá na frente? Não foi um Führer, mas pessoas que, por motivos mil, coisas bobas, ou como esse aqui, ser reprovado, ele foi no momento. E, no caso, só para colocar, tem mais 2 ou 3 pessoas. Esses aqui seria gente que você não deveria conhecer, mas eu sugiro que conheçam, porque esses é que são
o problema, vamos dizer assim. Esse cavalheiro aqui, bom, ele era tão importante que até no Museu de Arte de São Paulo tem um quadro dele, o nome não, a referência histórica dele é Conde Duque de Olivares. Esse Conde Duque de Olivares, junto com o rei da Espanha e de Portugal, na época, Espanha e Portugal tinham o mesmo rei. Esse cavaleiro aqui era o primeiro da corte. Era o que praticamente, digamos assim, mandava em tudo, porque o rei gostava de passear, namorar, enfim, aquela coisa que o rei faz e deixa alguém trabalhando. Bom, aí está o nosso moço aqui, e se vocês perguntarem para mim, uma coisinha que eu vou colocar para vocês, para não se perder, ele, no caso, os dois cavalheiros, o Conde Duque, ele ia ser padre. Com 16 anos, ele ia ser padre, pronto, ao fim de... Só que ele tinha um irmão mais velho. E o irmão mais velho dele morreu repentinamente. Como morreu repentinamente, ele pôde abandonar a carreira eclesiástica e ir para a corte. E na corte, com o charme e o veneno que ele tinha, aquela coisa toda, de uma certa forma, ele, no caso, Felipe, o rei Felipe era rei da Espanha e de Portugal. E muita coisa que aconteceu aqui para nós, no Brasil, uma série de histórias, não é contado direito aqui na história do Brasil, e eu só aprendi porque eu aprendi lá na Espanha o que aconteceu em função disso tudo. E esses dois viveram praticamente anarquizando, se é que se pode colocar, e os dois conseguiram uma coisa que foi o ocaso do ouro espanhol e do ouro português. Ou seja, eles estavam lá em cima e pela maneira dos dois de serem, eles começaram o caso daquele grande império que na época era o maior de todo mundo, praticamente mandava nos mares, aquela coisa toda. Bom, aí nós temos um outro cavaleiro. Esse cavaleiro aqui, eu, quando li a biografia dele, bom, eu tenho duas fotografias dele. Um é esse quadro aqui, e depois eu tenho um quadro raríssimo que eu consegui num livro bem estranho. Esse cara aqui, o nome dele era José Fouché. E ele era, digamos assim, o assessor principal de Napoleão. Napoleão Bonaparte, que está passando até agora aqui em Santa Maria, até nos nossos cinemas. Bom, esse jovem aqui, esse cavalheiro, ele simplesmente tomava conta de tudo, mas com um detalhe: ele não gostava de ser visto, ele não falava alto. O outro, o Conde Duque de Olivares, quando chegava, ele botava corneta, trombone, essa coisa toda. Esse aqui, ele entrava pela porta dos fundos, saía pela porta dos fundos, e essa roupa, esse quadro que ele tem, é um dos poucos quadros onde ele está vestido de Marechal de França, né? E são poucos, na internet tem outros quadros dele, mas normalmente os quadros são mais sérios, só que existe um quadro dele que eu, numa determinada época, descobri, e esse cavalheiro aqui, para vocês terem uma ideia, no caso, a questão dele, eles colocam na época que ele gostava de não aparecer, gostava de ser pouco visto, de não vê-lo, de preferência, quanto mais discreto ele era, e Napoleão Bonaparte conseguiu ir para a Ilha de Santa Helena, aquela coisa toda, e esse aqui acabou a vidinha dele num lugar muito tranquilo, rodeado de pessoas, com um bom fundamento econômico, aquela coisa toda, e dizem que essa aqui era a real cara dele. Nos outros retratos, ele está uma pessoa bem mais, vamos dizer assim, jovial. O nome dele é Joseph Fouché, e dizem os historiadores, aquela coisa toda, que se houve alguma pessoa que foi a inventora ou a estruturadora dessa questão que nós temos hoje em dia, as mentiras que se contam em política, enfim, nessa toda a situação, dizem que ele, pelo menos, foi o primeiro Papa abençoado. Bom, abençoado porque aí eu não sei, não vou dizer para vocês quem é. E aí tem o Fouché,
E por último, gente que você não deveria conhecer, tá esse cara aqui. Esse cara chama-se Petrônio. Petrônio era o líder da elegância de Nero, e esse aqui é um ator do filme, não é o original. Aqui no fundo tem um original dele, onde seria essa pessoa aqui. Se vocês perguntarem para mim qual é que é a minha encrenca, não vamos chamar encrenca. Toda vez que eu lia, eu fiquei sabendo da vida dele, talvez alguns de vocês saibam, ele em Roma, se ele fizesse assim com a mão, assim era como devia ser feito. Se ele colocava uma pluma para o lado de cá, é porque a pluma do lado de cá, Petrônio era o árbitro da elegância. E houve um determinado momento em que Nero era um rapaz assim, muito bem organizado nos seus gostos, ele resolveu que Petrônio estava ficando mais importante e mais elegante que ele e mandou sugerir que Petrônio se suicidasse. Porque em se suicidando, a coisa ficaria mais light. Bom, aí a minha encrenca. E se fosse o Petrônio, que eu teria feito, ele tinha dinheiro, tinha condições, aquela coisa toda, o mundo era vasto naquela época, e eu iria embora. Ele tinha uma moça que gostava dele, chamada Acte, que era a paixão da vida dele, enfim, ele poderia ter ido embora e feito um monte de coisas. Só que, o que ele fez? No filme onde mostra essa situação, elegantemente, como ele disse, tem aquelas macas, camas que os romanos ficava toda a comida na frente, e na frente deles tinha flores, um vaso com rosas vermelhas, e o Petrônio, para que tudo ficasse elegante como ele era, ele e a moça dele cortaram os pulsos e se suicidaram na água que havia, só que como na água as rosas eram vermelhas, as últimas palavras é que ele não esteve em desacordo com a elegância dele até o último momento. Se vocês me perguntarem para ele para mim, por que eu acho que ele era estranho, eu realmente, aí vai, cada cabeça uma sentença. Eu jamais faria isso. Só que imagino lá dentro da cabeça dele, se era tão elegante fazer aquilo que ele acabou fazendo, ou se ele tinha tanto medo que não ia adiantar nada mesmo, ele quer refugir porque Nero iria atrás dele. De qualquer forma, é uma pessoa que a gente deve conhecer.